ou nas séries a gente vê, às vezes fica mais ou menos claro por que somatório. De certa forma, é uma consequência do teorema de Pitágoras. Em geral. Então, eu vou enfatizar a seguinte coisa. Quando a gente trabalha com a série de poder, a gente pode pensar assim: a gente tem um espaço tem um espaço de funções F de, vou dar assim, de menos π em R. Essas F tem que ter alguma propriedade minimamente que tem que ser integráveis. Vamos ver, no contexto da integral de Riemann, a gente pode dizer o seguinte: primeiro, um conjunto de descontinuidade dividido a V. E segundo, a integral de 0 a 3 menos π aqui direto de x ao quadrado de x definido. Essa condição aqui, isso aqui é dentro do contexto da integral de Riemann. Porque eu esbocei a demonstração para a função, se a função é integrável a Riemann, o conjunto de pontos de discontinuidade é medido ali. É uma condição necessária, assim, mas na série de Fourier, embora, para você calcular a integral que define os coeficientes de Fourier, não seja necessário que a função seja de quadrado integrável, tem um produto escalar contínuo, que é o produto escalar, que poderíamos chamar de produto escalar de Fourier. Não que ele tenha, o Fourier nem chamou isso de produto escalar, nem percebeu que isso era produto escalar, nem existia o produto escalar de vetores quando ele fez isso. É uma coisa, vamos dizer, batizada a posteriori. O produto escalar é o produto escalar de L por G igual a integral de menos π aqui de f de x, g de x, dx. Para quem conhece o produto escalar você multiplica, pega dois vetores, multiplica coordenada, e pronto. Então tem uma certa semelhança com o produto escalar que o Hamilton desenvolveu 30 anos depois do Fourier. E esse produto escalar tinha um papel muito importante. E para que isso exista, é preciso que as funções sejam de quadrado integrável. Por exemplo, o produto escalar de f por f tem que existir. Então, por exemplo, se você pegar uma função como 1 sobre raiz de x, se você pegar f de x igual a 1 sobre raiz de x. Aqui, nesse contexto, eu vou também afrouxar. Tem uma maneira de você definir a integral do Riemann também para funções que não são limitadas, sem ter que passar o limite. Tipicamente, se você tem uma função no intervalo AB
e ela não é limitada em AB. Você quer saber se ela é integrável? Pensa assim, positiva. Você trunca aqui e diz, não, vou pegar a função, ela vai ser assim, assim, assim. Agora, se ela é boa para integrar, agora vai ser integrada, está limitada e tal. E aí você olha um limite quando esse valor de truncamento vai para o infinito e vê se esse limite vai infinito. Não é muito... Só para dar a noção de uma função comum sobre raiz de x, isso aqui veio, né, de igual a raiz de x, 2 raiz de x. Então, essa daqui é a derivada dessa, essa daqui está bem definida aqui, então ela é integrável, mas ela não é de quadrado integrável. Se você pegar f de x ao quadrado, é 1 sobre x. Aí 1 sobre x, você integra perto de zero, vai para o infinito g. Tá? Então, ser de quadrado integrável é um pouquinho mais de ser integrável. E é impressionante como isso faz muita diferença em muitas coisas. Mas aqui, nesse momento, eu vou só explorar a geometria desse negócio introduzido. Eu falei disso na aula passada. Vou guardar ela no seu trabalho. Então, aqui ó, a gente tem uma noção, isso, vamos dizer, vale na integral de Riemann e vai valer na integral de Lebesgue também. A integral de Lebesgue só vai dizer, ó, tem mais funções que são integráveis. Toda função integrada da Riemann vai ser fechada na Lebesgue. Já comentei na aula passada, a integral de Lebesgue, no contexto que a gente está fazendo aqui, é mais ou menos como os números reais em relação aos racionais. Na verdade, vamos dizer, em termos de contas, por exemplo, o computador faz as contas racionais. Não mudaria nada se não existissem os números reais. Só que vários problemas que você formula deixariam de ter, teoricamente, uma solução. E seria mais difícil, talvez, você distinguir quando o problema, vamos dizer, tem uma solução ideal lá nos números reais e quando ele realmente não tem solução. Então, na série de Fourier, é uma coisa mais ou menos assim, quando você está com as integrais de Riemann, eu já insisti, não vou insistir nesse ponto. Você, na série de Fourier, o problema não é dada a função você achar a série de Fourier. O problema é dada a série de Fourier você achar a função. E você usa a série de Fourier para resolver problemas e, no fim, vão cuspir lá pelo seu método, vão cuspir uma série de Fourier. Uma série de seno e cosseno. E aí você precisa dizer, não, isso aqui é uma função minha, é uma função que corresponde, se eu somar esse negócio aqui, é uma função. E esse problema é relativamente difícil, ou pelo menos levou muito tempo para ter alguma solução mais satisfatória, porque já de cara, quando você tem uma função descontínua, você já sabe que a série de Fourier não tem como convergir em todos os pontos. Ponto de descontinuidade, como os coeficientes de Fourier são calculados por integrais, a integral não sabe o valor da função em um ponto. Não quer saber. Se você mudar, fizer integral x2, e se ela vai o x2, agora vai valer 0 em 0. x3 não. x2, por exemplo, x2 eu vou definir como sendo e elevado a 2 igual a x, para x maior que 0.
para x menor que zero, tudo bem, eu defino igual, x menos zero, deu pau, vai valer o número, sei lá. Aí tem hora de dizer, beleza, essa função aqui é assim, mas aqui ela está muito foda-se. As áreas não faz diferença nenhuma. Então, a série de Fourier não tem, no caso de funções descontínuas, ela não tem como saber para onde ela deve convergir. Mais ainda, né, pior, em 1876, mas eu tinha checado o ano. Em 1876 tem um alemão de nome francês, Dubois Raymond, que mostra um exemplo de uma função contínua, tal que a série de Fourier dela tem um ponto lá que a série de Fourier não converge. E depois esse exemplo pode ser melhorado, e aí você consegue uma função contínua que tem uma infinidade de pontos em que a série de Fourier não converge. Então, a questão da convergência da série de Fourier, mesmo para funções dadas, já estava assim meio delicado. Isso talvez tenha acelerado, ou certamente isso acelerou a busca de outras definições do que é uma sequência de funções contínuas. A questão aqui é a seguinte: o que significa Fn converge para F? Repare, só a minha maneira de formular, que já eu já falei para vocês, a matada da bola do Pelé. Eu contar essa história para vocês. Eu sou velho o suficiente para ter visto o Pelé jogar e eu estava reparando que na época, agora vendo o Pelé, quando ele matava a bola, o marcador estava sempre chamando isso também. Ele já matava a bola de uma maneira que o cara ia para um lado e a bola ia para o outro. Então aqui, não que eu seja por experiência, né? Por experiência, eu estou aqui colocando uma formulação que já contém um embrião de resposta. Porque a resposta natural, o que significa Fn com F? Claro que Fn de x com F de x. Sempre, para todo x. A resposta mais natural do mundo. Como no caso da série de Fourier, você já sabe que tem funções em que a série que você obtém não converge para a sua função em alguns pontos, você já está escolado. Não, talvez aqui faça sentido eu fazer uma convergência que não olha para cada ponto, mas sim para alguma média, alguma coisa que leva em conta o todo e despreza algumas partes. Aqui, ó, tem uma solução muito simples. É claro que a convergência uniforme é uma maneira também de olhar para a função como um todo, mas é mais forte do que isso aqui. Se você tiver convergência uniforme, você dá F, dá uma faixinha de raio epsilon e exige que as suas funções Fn estejam dentro dessa faixinha. Então elas vão convergir para Fn de x, vai convergir para F de x, para todo x. Não é isso? Isso aqui funciona no caso das séries de Taylor. Tem uma maneira, vamos dizer, um pouquinho mais suave, que seria dizer, ó, eu não vou olhar assim para a convergência uniforme, mas eu vou olhar para a integral menos π aqui de Fn de x menos f de x e modo. Não poder ter uma coisa aqui, que é um monte de positivo, um monte de negativo, ele se compensa da zero. Isso é que a gente chama de convergência média. Você olha para as diferentes discrepâncias, algumas podem ser grandes, outras pequenas, mas se na média está
pequeno e médio. É também uma ideia razoável. Oi? Eu não entendi bem. Qual é a importância de você encontrar para saber se a série ela converge ou não converge? Porque na prática, se você pegar uma função e tirar a população dele, você vai ter a expressão que a representa, né? Então, assim, na prática, qual é a importância de você saber se ela converge ou não converge? Vamos ver, vou te dar a resposta talvez um pouco mais ampla, mas já na série GT eu tenho esse problema. Porque a gente fez na última prova, a gente fez a função f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2 de x de 0, de 0 para x igual a 0. Aliás, me impressionou muito o x igual a derivada. A nossa definição de derivada não é que f' de x divide pelo x tende a 0, f' de 0. Que eu saiba, essa não é a definição de derivada. A derivada não é eu calculo as derivadas e olho o limite zero. Ela é, até isso vai, nesse contexto até vale usando um certo teorema. F' de 0 é igual a limite quando x tende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x. E como f de 0 é 0, isso aqui dividido por x tende a 0, a derivada vai ser 0. E aí depois, claro, fora de 0, você deriva isso aqui. Então, essa função aqui vai ter isso. E f' de x é igual a 2 sobre x3 é elevado a menos 1 sobre x2 é x diferente de 0. É elevado a menos 1 sobre x2 é a derivada de menos 1 sobre x2, se não me engano, é isso aqui. E isso daqui, se você fizer f' de x menos f' de 0, que é 0, e dividir por x, vai dar 2 sobre x4 vezes isso aqui vai dar 0. E aí você vê que se você repetir isso, eternamente, todas as derivadas vão ser 0. Então, observe, você tem uma função aqui que com certeza esse aqui é elevado a alguma coisa, não é 0 para diferença. Então, se você fizer o gráfico desse negócio, olhar lá no computador, quando x vai para o indivíduo, isso aqui tem que dar 0, então vai aqui para 1, é um indivíduo, e vem assim, e faz uma coisa assim. Né? Que se você não ampliar bastante, você vai pensar até que a função é 0 aqui assim. Mas não é, você sabe que não é. Então essa função só é 0 e 0. Mas a gente pode calcular a série de Taylor dela. Taylor f de x igual a somatório de n igual a 0 infinito de 0 x elevado a n. Só que isso só converge se x for igual a 0. Então, o fato de você ter calculado a série de Taylor, por exemplo, o Newton, vamos dizer, se ele tivesse pensado nisso, talvez tivesse atrasado o desenvolvimento do cálculo muitos anos, talvez ele não tivesse ousado dizer que toda função é representada por uma série de potências. Então, isso aqui já é um alerta. No caso da série de B, que eu estava falando, é o seguinte, repara, eu posso pegar série de Fourier, é muito enfático nisso, né? Eu estou usando menos pi aqui porque em certas contas é mais conveniente do que 0 menos pi. E foi muito enfático dizer que a série de se aplica a funções discontínuas.
Então, quando você calcula isso aqui, série Fourier desse negócio, claro que a série Fourier, qualquer polinômio trigonométrico, é contínuo. E vai fazer, né, um negócio assim, faz uma coisinha assim. Tem um fenômeno aqui, o nome do fenômeno de Gibbs. Então você não espera, vamos dizer, se você definir essa função aqui para escalar, você não espera que o valor aqui seja esse. Melhor era com ponto médio aqui. Mas você vai ter funções que nem tem limite. Então você já tem um problema. Você sabe que você vai ter funções das quais você não pode ter convergência pontual. Aí o que eu falei é o seguinte, que esse é um exemplo meio óbvio, né? Porque o Dirichlet, a gente esboçou das minhas contas, em 1829, o rei já estava vivo, ele mostra que se a função for f de menos π em R, vamos supor assim, ela é uma função periódica, na verdade, dá menos π, ela é a mesma coisa, ele lembra bem, e supõe que a f é de classe C1, tem primeira derivada contínua, então converge, a série Fourier converge. Então, beleza. Quando não é contínua, a gente não espera mesmo quando é contínua. Mas o exemplo de igual é uma coisa assim, alguma coisa, com algum bico, alguma coisa meio esquisita, contínua. Eu nunca parei para olhar o exemplo dela. Mas ele dá uma função contínua. E você tem um certo x0 não converge. Você pega a série de Fourier no ponto x, calcula a série de Fourier, aí testa lá no ponto x0 e simplesmente não converge. Então não vai poder, não vai ter valor da função aqui. Eu falei que esse exemplo pode ser modificado de maneira que, na verdade, isso aqui você pode botar uma sequência, por exemplo, pode, sei lá, botar um conjunto de tipos racionais e fazer a função, sei lá, a série de Fourier não convergida. Mas você encontra a série? Você encontra, porque a função é contínua. Olha só, você tem a f, ela é contínua, você faz. Mas quer dizer que se você fizer o inverso dela, você não encontra a função a primitiva, você não encontra. Exatamente. Você faz a n igual a 1 sobre π, f de x, cosseno de x, dx. dn, f de x, seno de x, dx. Aí você faz fn de x igual a 0 sobre 2 mais somatório de d igual a até n-zão de an cosseno de x mais dn seno de x. E aí você bota esse x0 aqui e não converge. A mesma função sendo contínua. E tudo bem, se ela fosse uma função com saldo, eu sei, mas o que você está falando é o seguinte: se ela não convergir e eu calcular a inversa dela, eu consigo ou não consigo? Quem não convergir? Se a função, se a série não convergir, como o senhor falou, né, que a gente não convergir, se eu quiser calcular o inverso dela, eu consigo? Mas o que é a inversa dela? Quem? A função primitiva. Não, mas a função primitiva, a série dela já está aqui. Eu peguei a f, que é a minha função, calculei os coeficientes de Fourier. Então, tem uma f, tem a série de Fourier da f, faço as fn, olho, e igual o valor da f, x0. Existe
está FM no X0 não cai, não dá problema nenhum. Então, aqui você falou para mim, se você, a partir de uma série, né, não converge, você consegue recuperar a informação original, quer dizer, aquela função ali do rico que o senhor falou, se eu fizer a inversa... Não, eu estou dizendo que não, você não sabe que a época está definida em X0. Você faz a série, soma e não dá valor nenhum. Não dá valor nenhum. Tá? E pode não ser um ponto só. Entendeu? Você pode ter uma infinidade de pontos que você esquece. Então isso é um problema. E pior, né? Isso aqui é no caso que você tem a função. Você sabe. Pelo menos você pode dizer, não, mas isso deve ter de alguma maneira, essa série deve convergir para essa função. Pelo menos ele só conseguiu mostrar que tinha esse ponto, ou uma infinidade enumerada de pontos da função, em que a série não convergia para a função. Então deve ter alguma maneira de dizer, não, converge quase todos os pontos, alguma coisa assim. Mas o problema, na verdade, é mais delicado. Porque quando você usa a série de Fourier, você não está usando a série de Fourier para dizer, está aqui a função f de x igual a x. Vamos calcular, só em prova de cálculo, né? Prova de cálculo, aliás, não vamos fazer cálculo, f de x igual a x, você calcula a série, está aqui a série, beleza, então essa série aqui. Não é isso. O problema é, você tem assim, eu tenho uma distribuição inicial de temperatura. Eu não sei qual é, mas sei aproximadamente, vamos dizer assim. Aí eu dou a série de Fourier dessa distribuição de temperatura, aproximadamente que sei. Aí eu vou rodar a minha máquina de resolver o problema da propagação do calor. E no fim ela vai me cuspir uma série de Fourier. Para cada tempo. Cada tempo tem uma série de Fourier diferente. E eu não sei se essas séries correspondem a alguma coisa. Era mais ou menos como se eu te desse uma sequência de números racionais. Não, você quer um número real e eu te dou uma sequência de números racionais. Essa sequência converge. Pergunta. Hoje você ainda pode acreditar, você pega a sequência, faz o computador rodar a sequência N, mil, 1 milhão e tal. Não, está dando sempre a mesma coisa. Parou aqui, então é esse o ponto. Em 1800 e coisa, imagina você calcular a série de Fourier de uma, vamos dizer, calcular os valores de uma série de Fourier e depois calcular, e ir somando. Dá para fazer na nova, fazendo 100, se você tiver. Você sabe que na curiosidade, na Primeira Guerra Mundial, tinha, na Alemanha, tinha os computadores que eram o seguinte, e geralmente eram mulheres. Os homens estavam no campo de batalha e as mulheres que tinham recebido alguma educação, isso não era tão generalizado assim, mas trabalhavam numa sala como essa, fazendo contas. E, de alguma maneira, fazendo contas em paralelo para produzir resultados. Mas era um computador rudimentar. Aliás, se não me engano, a sobrinha do Guatemala, eu li essa história porque na biografia do Courant conta que o Courant casou com a neta do irmão do Guatemala, esse aqui, é quando as histórias de curiosidade. Então, tá certo? O moral da história é o seguinte: eu tenho uma série de Fourier na minha mão, é como se fosse uma sequência de números
E eu preciso saber se aquilo converte para alguma coisa. E eu dei e a gente consegue produzir exemplos de coisas que deveriam. Eu vou comentar isso de novo. Mas, por olha isso, você poderia dar para você produzir uma sequência de funções que deveria convergir de alguma maneira, e na integral de Hilbert ele não converge. Mas o que eu quero enfatizar é que, primeiro, você dizer fn de x converge para f de x para todo x é pedir demais. Você não espera, no caso descontínuo, e depois do exemplo do Arrebon, você não espera mesmo. Então você precisa. Então, por isso que eu falei, eu apaguei o que tinha escrito, mas eu vou tornar. Essa hora eu devia parar a aula e todos devíamos parar para bater palmas para o André, que fez a pergunta e me permitiu explicar isso para todos vocês. O meu sonho é ter sempre alguém que para a aula e nos faz explicar beleza. Devia ter até uma. Não poder, sabe o que é? Eu não sei se vocês fazem isso, espero não. Mas os colegas do curso unificado pagam uma empresa que resolve, ensina a resolver provas, basicamente. Não é paga mais de 20 reais por mês, mas podia ter uma coisa assim, né? Toda a turma fazia uma vaquinha, imagina, 40 alunos, cada um dá 10 reais por mês, para um colega que vai ser o perguntador da turma. Em vez de eu responder, aí você tem o aplicativo, pergunta a ele. Ele vai lá na sala e fala, agora eu estou dando essa ideia da internet, logo alguém, minha parte de empresa aí para ideia. Se o professor não responder, ganha um tempo 10 vezes mais. Não, talvez até que capaz. O professor, se for na faculdade de medicina, o professor vai ficar curto. Se fizer uma pergunta que ele não sabe responder. Mas aqui na matemática, na física, o professor vai ficar maravilhado. Eu quero ter uma pergunta que eu não sei responder isso. Porque aqui é aqui é a casa da pesquisa. As pessoas vivem de enfrentar questões cuja resposta não sabe. Para nós, que uma pergunta que não saber responder, senão, coisa boa. Mas, retornando então, quando eu escrevo Fn converte para F, eu estou omitindo o X de propósito. Paulo sai para que cultura, coisa estou omitindo o X de propósito. Porque eu tenho que olhar para F globalmente. Em vez de eu olhar o valor de F em cada X, eu olhar globalmente. Então, uma primeira ideia seria dizer o seguinte: eu vou olhar para a integral menos π de Fn de x menos f de x. Se eu fizer só isso assim, pode ser que tenha diferenças muito grandes positivas, diferenças muito grandes negativas, elas se compensem e isso dê zero. Então não é conveniente, vai tomar o módulo de maneira que aí você pode ter em alguns pontos diferenças muito grandes, mas desde que esses pontos não tenham um peso muito grande, se essa integral ficar pequena, é razoável. Isso é o que se chama convergência inédita. Mas nós vamos usar isso daqui. Quer dizer, nós vamos usar a distância entre duas funções assim. Obviamente, sem isso, era razoável. Isso aqui parece coisa de uma mente doentia. Levou o quadrado, integrou, tirou a raiz quadrado. Mas, eu espero que
mais um semestre no curso, vocês estejam achando que isso aqui é boa. Também isso é ótimo. Por quê? Porque por trás disso tem a seguinte ideia. Eu tenho um produto escalar de Fourier que eu tinha começado primeiro. Você vai ver o produto escalar de f com g, como sendo integral de menos π aqui, de f de x, g de x, dx. Fourier usou isso, não chamou de produto escalar, nem podia. E seria, ele precisa ser mais que um Newton para enxergar esse produto escalar em 1817. Porque isso aqui só vai ser chamado de produto escalar 100 anos depois de Fourier, depois que mudaram o debaixo da porra. Mas isso daqui, para quem sabe, isso tem uma certa semelhança. Se você fizer U igual a 1, U2, U3, V igual a V1, V2, V3, produto escalar de U por V igual a 1, V1, mais U2, V2, mais U3, V3, tem uma semelhança com isso. Eu estou multiplicando coordenada a coordenada e somando. Multiplicando coordenada, coordenada, somando. Mas isso tem, na verdade, propriedades que são as mesmas propriedades que esse negócio tem. Quer dizer, se você fizer, tem as propriedades seguintes. Primeiro, o produto escalar de f por g é igual ao produto de g por f. Assim, para quem sabe o produto escalar de vetores, o produto escalar de U por V, que é U1, V1 mais U2, V2 mais U3, V3. Isso daqui também tem a seguinte interpretação geométrica. Se esse é U, se esse é V, isso aqui é norma de U, norma de V, você não quer. Normalmente, no bom colégio, você aprende uma das duas definições e também aprende que as duas são iguais, mas sem a menor explicação de porquê. O próximo semestre seria diário. Então, isso aqui vai abrir caminho. Por que isso é importante? É porque essa ideia aqui se generaliza para Rn. Se você tiver um vetor você faz o produto escalar e diz assim, seu UV1 mais o NVN, e vai ter as mesmas propriedades. Não sei se em análise exploratória de dados tem uma nomenclatura, estatística, variância, essas coisas, parece assim. Variância é o quadrado da norma por esse produto escalar. Não, por que diabo? Não é uma coisa estatística. Por que diabo você vai medir, né, o desvio padrão? Quer dizer, você tem um negócio lá, uma variável aleatória, aí tem um valor esperado, e aí você mede o desvio fazendo a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças. Isso é produto escalar. E por que esse produto escalar? Na verdade, esse produto escalar é adequado porque ele respeita uma coisa sagrada que é o valor esperado. Falarei disso em cervejaria. Bom, mas moral da história. O produto escalar tradicional aqui ele é comutativo, esse aqui também é. Se você fizer
claro que também, se você fizer F1 mais F2 terceiro, se você fizer o produto escalar de F, KG, K é uma constante, isso é K, produto de F com G, K constante. E o quarto é que o produto escalar de F por F é maior ou igual a zero. E, entre aspas, o produto escalar de F por F é igual a zero, implica F igual a zero. Não é verdade se as funções não forem contínuas. Você pode ter uma função que não é zero em todos os pontos menos 1, você multiplica ela por ela mesma, para a função zero em todos os pontos menos 1, que é igual a zero, mas ela é, vamos dizer, moralmente nula. Isso aqui permite a gente dizer o seguinte, assim como aqui, se eu fizer a norma de U, o tamanho do vetor U é igual ao produto escalar de U por U, tira a raiz quadrada. Então, motivado por isso a posteriori, eu vou, e de certa forma, foi meio assim, porque por volta de 1900, que várias pessoas, basicamente Hilbert e seus amigos e tal, com Maduris, vão dizer, não, nós vamos medir a norma da função f como sendo o produto escalar de f por f e tirar a raiz quadrada. Na verdade, eles ainda não pensavam claramente assim, porque é óbvio que você pode fazer a norma de U sem pensar no produto escalar. Você pode fazer a norma de U, naturalmente, Pitágoras o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado raiz quadrada, sem pensar em produto escalar, só pensando no teorema de Pitágoras. Mas aqui, você não tem o teorema de Pitágoras, mas se você tivesse produto escalar, você tem o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma das coisas fantásticas aqui. E você pode, primeiro dizer, essa norma que pode definir que F é ortogonal a G, seccionando ser o produto escalar de F por G é igual a zero. Então, por quê? Porque quando você faz dois vetores para eles serem ortogonais, precisa, o D seja 1, e o cosseno seja zero por uma reta. Aqui está implícito que duas funções, uma função de norma zero é como se ela fosse zero. Duas funções, a diferença entre elas de norma zero é como se elas fossem a mesma coisa. Bom, então, teorema de Pitágoras. Vou fazer o desenho. F, G, ângulo reto, F mais G. O teorema de Pitágoras, nesse contexto aqui, diz o seguinte, que se F ortogonal a G, então, norma de F mais G ao quadrado, vou botar 2 aqui, igual a norma de F ao quadrado mais a norma de G ao quadrado. Esse tamanho ao quadrado, e se você olhar para cá, a demonstração disso, como aqui não dá uma linha só, isso aqui não é uma linha só de verdade, mas a demonstração disso cabe
aqui. Demonstração. Norma de f mais g ao quadrado pela definição é isso aqui. Eu não vou calcular nenhuma integral. Vou só olhar para cá. O que significa que a minha demonstração não depende dessa definição. Ela vale para isso, vale para os vetores de campo e vale para o dado estatístico. Isso aqui é igual. Fazendo, usando essa propriedade aqui, primeiro com f mais g abrindo aqui, e depois cada uma das duas abrindo aqui, isso vai me dar ff mais fg mais gf mais gg. E olhando para essa hipótese aqui, esse cara é zero, esse cara é zero. Então, isso aqui é a norma integral. Pode deixar sem esse grupo. Essa definição de produto escalar é tão poderosa que ela contém o teorema de Pitágoras. O que isso nos dá em termos de série de Fourier? Nos dá a interpretação. Tem? Você está vendo aí? O pessoal vai perceber, comprar essa ideia. O meu mal já paga alguma coisa. Boa pergunta aqui? Não. Miserável? Vou apagar. Ocorre que faz parte do pacote Fourier a gente saber que cosseno mx seno mx, com essa definição aqui, se quisesse pegá-la, dá zero para todo m, pode ser até isso. Cosseno mx, cosseno mx é igual a zero sempre sobre m e π sempre igual a m. E seno mx seno mx é igual a zero sempre diferente de m e π sempre igual a m. Já calculou esse negócio. Então, é como se esses cossenos e senos fossem uma infinidade de vetores IJK, são 2 a 2 ortogonais, são unitários. Então, o que o Fourier fez foi, fiz isso, eu vou repetir, quando lá você vai fazer assim, vetor V é igual a V1 I mais V2 J mais V3K. Aí, se você quer saber o V2, você faz V escalar J, e isso é igual a V2, porque I escalar J é 0, A escalar J é 0, e J escalar J é 1. Tá? Então, a nomenclatura da física. Bom, o que o Fourier fez foi. Então, o que a gente faz? Vai dizer, posso multiplicar a escala. O que o Fourier fez antes disso existir, isso aqui nem existia, e ele disse assim: eu tenho f de x igual a 0 sobre 2 vezes 1, vou botar aqui cosseno de 0x, mais somatória de n igual a 1 a infinito, de a n cosseno de x
mais BR seno de x. Ele diz o seguinte: se eu quiser BK, eu multiplico dos dois lados por seno de x. Então, se você fizer f escalar seno de kx, se isso aqui é verdade, eu puder multiplicar, puder fazer a mesma coisa com somas infinitas, é uma certa ousadia, sem ousadia, não se lugar nenhum. O que vai acontecer? Quando eu multiplicar por seno de kx e integrar, vai anular todos os cossenos, e todos os senos menos o seno de kx. Então, isso aqui vai ficar bk seno de kx, seno de kx. E aí, isso vai me dar a fórmula. Se eu fizer a integral menos π aqui de f de x seno de kx de x, isso vai ser igual a bk integral de menos π aqui de seno quadrado de kx de x igual aqui bk. Pronto, bk era 1 sobre foi nesse. Quando o Fourier descobriu isso, ele disse: opa, então, qualquer coisa que tenha integral pode ter série de Fourier. E isso tem a seguinte consequência. Imagina que eu trompo esse negócio aqui e digo assim: esse aqui é o meu Fn, e eu somo aqui só até um certo N. Aí eu vou fazer o desenho. Imagina que isso aqui é um enorme espaço, um plano enorme, só que não é de dimensão 2. Aqui é o espaço E de Cn é igual ao conjunto de todas as funções do tipo α0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até a invisão de αn cosseno de x mais βn seno de x. Repara que essa aproximação da f pela f dele é um elemento aqui especial, que eu fiz, eu dei a fórmula dos dn's e dos an's, que é dada lá pela fórmula de Fourier. Então, mais ou menos é o seguinte: esses caras aqui são colando de grau até ele. Não está proibido de todo mundo aqui ser zero. Então, tem aqui a função zero. Então, olha o nível de abstração. Você pega uma função, e essa função é um ponto. Ele dá um ponto. E a minha função f, um ponto ou um vetor? Esse aqui é o vetor nulo. A minha função f é um vetor que não está nesse espaço invisível. Ela não é isso aqui. É uma função no espaço de todas as funções. E observa o seguinte: imagina que eu pego aqui, então, essa função fn. Essa aqui é
E aí acontece uma coisa impressionante, que é o seguinte: se eu fizer um produto escalar de F menos Fn por cosseno de Nx, isso vai dar zero. Se 0 é menor ou igual a N, vai dar zero. E se eu fizer o produto de F menos Fn pelo seno de Nx, também vai dar zero. É só uma conta. Porque imagina que eu faça f de x menos fn de x. Então, f de x menos esse negócio todo. Aí, quando eu fizer, vou aproveitar o castigo aqui. F menos Fn vezes o seno de castigo. O que isso vai me dar? Vai me dar a integral de menos π. Vai me dar F vezes o seno de castigo. Minha definição é que quando eu faço produto escalar dessa por essa, eu faço a integral de menos π aqui, de f de x seno de kx dx. Menos a integral de Fn seno de kx. Olha a Fn aqui. Vai fazer Fn vezes seno de kx, eu vou ter que fazer esse vezes seno de kx, cada um desses vezes seno de kx, cada um desses vezes seno de kx integrar. Só que quando eu fizer isso integrar, todos vão dar zero, exceto esse cara aqui. Então isso aqui vai me dar menos dk integral de menos π aqui, certo? Esse cara daqui, eu quero multiplicar por seno de kx, esse aqui integra zero, esse aqui todo dá zero, esse aqui todo dá zero, mesmo o k aqui. Então fica o dk integral de menos π aqui, de seno de kx vezes seno de kx. Esse aqui é π. Mas dk é exatamente isso aqui dividido por π. Eu não explico o dk por π, isso é zero. Vai para qualquer seno de castigo e vai para qualquer cosseno de castigo. Incrível isso. Significa o seguinte, olha, que esse vetor aqui, esse cara aqui, é perpendicular a todos os caras aqui, porque todos os caras aqui são desse tipo. Como esse cara é perpendicular a cada um desses, vai ser perpendicular a soma deles. Então, este cara aqui tem um ângulo reto aqui. E tem ângulo reto, né? Se você pegar qualquer cara desse espaço aqui, vai ter um ângulo reto. Então, ó, é como se tivesse aqui um plano, a função f fosse um vetor, e a aproximação dela pela série de truncada fosse a projeção dela nesse plano. A projeção é o cara que está mais próximo desse cara aqui. Se eu pegar esse ponto aqui e procurar aqui nesse plano, o ponto mais próximo é esse. Se eu pegar um outro assim, essa distância aqui é quanto eu uso desse tempo de reforma aqui. Eu vou marcar aqui. Não? Mas isso aqui distingue um engenheiro matemático de um engenheiro eletrônico. Não deveria. Os engenheiros eletrônicos deveriam saber isso. Ter certeza que o professor de álgebra linear está escuro. Então, quando você
Você está fazendo a série de Fourier, você está aproximando para o polinomial trigonométrico. Quando você trunca a série de Fourier no termo de ordem 5, você está dentro de todas as possíveis aproximações daquela função. O polinomial trigonométrico da integral 5 escolheu a melhor, está mais perto. Então, isso aqui demonstra esse fato, assim, esse teorema. Não é um teorema, é corolário. Hoje virou, isso é tão importante que virou uma teoria geral, uma teoria de espaço-tempo. Mas imagina os caras terem enxergado isso na escuridão. O teorema é o seguinte, né? Se você tem F, vou botar assim, em L2, digamos que quer dizer, são as funções de quadrado integrável N igual ao conjunto dos caras da forma alfa 0 sobre 2 mais somatório de igual a 1 até N de alfa N cosseno de x mais beta N seno de x do alfa N beta N nos reais F índice N igual a 0 sobre 2 mais somatório de igual a 1 até N de AN cosseno de x mais BN seno de x com a N igual a 1 sobre π integral menos π de f de x cosseno de x de x de N igual a 1 sobre π integral menos π seno de f de x seno de x. Então, a distância de f menos fn é menor ou igual a distância de f a p para todo p a distância total 2 aqui. Foi isso que a gente acabou de demonstrar. Isso mais ali a gente bota aqui do outro lado outro teorema. Vai. O teorema de Weiss é da aproximação. Eu fiz com o polinômio, você demonstrou para o polinômio de trigonométrica. Então, eu vou usar para toda f de qualquer intervalo, de menos que em f contínua, acho que eu preciso de periódico. Com f de menos π igual a f de π, porque esses polinômios aqui eles têm um defeito que é, como são funções trigonométricas, se você calcular elas em menos π e π, dá o mesmo valor. Então, você nunca vai conseguir aproximar uniformemente alguma coisa que não tenha essa equação.
existe para todo epsilon maior que zero, existe P pertencer, existe ele, P pertencente a ele, está escrito norma de f de x menos q de x menor que epsilon para todo x. Quer dizer, você pode aproximar. Isso aqui é só para dizer que você pode, se você der uma função contínua, no intervalo menos π, se ela tiver um valor entre π e menos π, você pode botar um polinômio trigonométrico uma distância dela de menos que epsilon. Isso significa, né, isso tem como corolário, né, mesma coisa, existe NP tais que a norma de F menos P é menor que epsilon. Tá? Porque você troca esse epsilon por epsilon sobre 2π, e a diferença é menor que epsilon sobre 2π. Não é epsilon sobre 2π, não, é epsilon sobre 2π ao quadrado, é epsilon 2 sobre 4 por 2, epsilon sobre raiz de 2π. Para baixo, tá bom, né? Você acessa a diferença por menor que epsilon sobre raiz de 2π, quando você levar ao quadrado, dá epsilon ao quadrado vezes 2π. Esse integra, fica epsilon ao quadrado e dá raiz quadrada. Então, ó, você pode aproximar. Então, o que eu posso dizer é o quê? Você deu a sua F. Aí você quer mostrar que a série de Fourier dela aproxima ela nessa norma aqui. Eu quero mostrar que dá um epsilon, isso daqui, para algum n suficientemente grande, fica menor que epsilon. Então eu consigo mostrar que tem um polinômio para o que isso é menor que epsilon. E essa aqui é menor ainda, que é menor de todas. Então, com esse resultado, entendeu isso? Eu estou dizendo assim, ó, eu pego aqui o espaço lá dos polinômios, por n, a f, e aqui eu sei que tem um p, tal que essa distância aqui é menor que epsilon. Aí eu pego o polinômio, a aproximação de Fourier para grau n, e vai me dar aqui o Fn. E aqui temos um triângulo retângulo, portanto essa distância aqui é maior que essa, e essa é menor que essa. E na verdade, né, se for menor que essa para ele, vai ser para ele mais um também. Isso demonstra, então, que se você tiver uma função contínua, a série de Fourier dela vai convergir em 2. Na verdade, é uma função contínua periódica. Mas, imagina que você tenha tem que fazer um pequeno ajuste aqui, que é para mostrar que essa convergência
pequeno detalhezinho aqui. Eu vou pular porque eu quero provar, não, quero fazer uma conta. Eu vou fazer com uma função que não é periódica. E antes eu vou observar uma coisa também. Imagina que você tenha f de x igual a 0 sobre 2 mais somatório de igual a infinito de AM cosseno de x mais BM seno de mx. Dado assim, vamos ver, aqui convergiu, não quanto a conta, né? Em L2. Significa que se você pegar aqui FM, a gente costuma escrever assim, quer dizer que essa é a série de Fourier. Tá? Então, se ele converte em L2, então vai significar o seguinte: se você fizer FM de x igual a 0 sobre 2 mais somatório G igual a 1 até N de AM seno de x mais BN seno de x, você tem exatamente o que a gente acabou de dizer, que é f de x menos fn de x, norma, tende a 0. Isso, em particular, implica o seguinte: eu sempre posso escrever f de x igual a fn de x mais f menos fn de x. E eu acabei de provar que eu tenho isso, né? Fn, F, e esse ângulo aqui é reto. F menos Fn, aqui, o ângulo é reto. Então eu posso dizer que a norma de f de x ao quadrado é igual a norma de fn ao quadrado mais a norma de f menos fn ao quadrado. Tá. Só que eu estou supondo que isso aqui tende a 0. Então, se eu passar o limite, só que essa norma daqui, ó, a norma de fn, é o que? Vai dar. O que é a norma de fn? Eu tenho que multiplicar essa função escalarmente por ela mesma. Aí, todos os produtos escalares de cada que tiverem índices diferentes vão dar 0. Então, vai ficar esse por esse, esse por esse por esse, e o resto 0. Então, esse aqui ó, vai dar A0 ao quadrado sobre 4 integrado de menos π a π. E dá 2π, então dá 0 ao quadrado sobre 2 vezes π. Mas, cada um desses aqui, cosseno menos x ao quadrado integrado de menos π a π dá π. Então, vai dar mais π somatório de igual a Pn de AM ao quadrado mais Pn ao quadrado. Esse mais uma coisa que tem a 0. Então, se eu passar o limite com N por infinito, eu vou ter que a integral de menos π a π de f de x ao quadrado de x é igual a π multiplica a 0 sobre 2, a 0 ao quadrado sobre 2, mais somatório de n igual a infinito, de n ao quadrado mais bn ao quadrado.
É uma espécie de teorema de Pitágoras. Nós chamamos de identidade de passo. Acho que esse passo que eu falei deve ser um descendente da cavaleta de Beatriz. E aí, vamos ver, isso aqui é muito mais importante do que o resultado que eu vou tirar, mas é uma curiosidade. A gente pode fazer a conta com f de x igual a x. E embora não seja periódico, eu pulei essa parte, mas eu queria fazer essa conta. Vou deixar aqui só esse resultado aqui. Pitágoras vamos fazer o seguinte, pega f de x igual a x. Vamos calcular se eu preciso dessa função. Repara que f de x igual a x é assim. É ímpar. Quer dizer, negativo aqui, positivo aqui, trocamos. Se você multiplicar qualquer cosseno integral, ela é zero. Tá? Porque o cosseno aqui é igual ao cosseno aqui. Então você multiplica e cancela. Então, integral de menos π aqui, de f de x, cosseno kx igual a zero para todo k. E se a gente fizer a integral de menos π aqui, de f de x, vamos botar lá o x seno kx, essa crucial ele está me pedindo integra por partes. Então você integra por partes. Esse aqui é x, vem um menos aqui na frente, cosseno de kx sobre k, menos π da π, mais integral de menos π aqui de cosseno kx sobre k dx. Tá? Derivei essa pelo 1, peguei essa pelo menos cosseno de kx sobre k, tinha um menos aqui, virou mais. Já vi que eu calculo integral nessa de você. A diferença é que eu vou usar. Então foi só isso, eu peguei o 4. Eu chamei esse aqui de U, esse de D', G igual a menos cosseno kx sobre K, U' igual a 1. Agora, quando eu integrar o cosseno, vai dar seno. Seno de kx por K2 e tal, e menos π vai dar zero. Então, se integrar aqui, zero. Isso aqui, em π, vai dar π cosseno. Então, isso aqui vai dar igual a π, cosseno de kπ, mais, menos, aliás, menos aqui, menos π cosseno de kπ, mais menos π cosseno de menos kπ. Cosseno de menos kπ igual a cosseno de kπ sobre k. Muito importante é sobre k aqui. Então isso aqui vai dar menos 2π cosseno de kπ. Ele está escrito aqui, menos π cosseno de kπ. Agora mais menos π cosseno de menos kπ. Certo? Mais. Porque tinha um menos aqui na frente, né?
menos aqui. Então ficou menos, tem mais, mas são menos, agora do menos π. E o cosseno de menos κ é igual ao cosseno de κ que eu posso ilustrar. Então isso me dá, então o AM, o f de x é igual a somatório de Pn, que é esse aqui, menos assim, 2π cosseno de κ. Cosseno de κ é menos 1 elevado a k. Tinha um menos aí, então menos 1 elevado a k mais 1 sobre k. Se eu errar o sinal, não vai fazer diferença. Seno de kx. Aí eu olho para cá. Integral de menos π de f de x ao quadrado, x2 dx, é igual a π vezes a soma desses quadrados aqui. Então esse sinal aqui perdeu importância, né? Foi ao quadrado, saiu 4π vezes π, então 4π. Não, tinha 1 sobre π aqui. Tinha 1 sobre π aqui. Então, na verdade, não tem esse π. Meu coeficiente era 1 sobre π aqui. Então, tem um π perdeu π aqui. Então, ficou 2 ao quadrado 4 vezes o π que estava aqui. Somatório de 1 sobre K2, vou botar 1 sobre 2. Usei o K. E isso daqui, ó, dá x3 sobre 3 e menos π aqui, que dá π ao cubo sobre 3, menos π ao cubo sobre 3, dá 2π ao cubo sobre 3. Esse aqui é 2π ao cubo sobre 3. Corta esse aqui, passa para lá, esse aqui, e corta esse aqui. Então, somatório G igual a infinito sobre 2 é igual a π ao quadrado sobre 6. Não acompanhei a interação, por que o K subiu a expressão? O K, troquei por ele. Oi? Troquei o K por ele. O índice era K, troquei por ele. Mudou. Vamos mudar os crachás. Então, de alguma forma, eu estou terminando o curso provando uma coisa que eu falei na primeira aula. Na primeira semana eu falei que isso era o quadrado sobre 6, e agora vai reparar que eu estou vai, isso aí, tem um bocado de coisa. Essa não é a única prova possível que eu faço, mas é bastante interessante. Meu plano na sexta-feira, eu não vou voltar a essa leitura na sexta, mas eu comentar outra, porque de certa maneira a gente viu assim, Newton, lá em 1600 e coisas, vamos aproximar por
série de potências. Fourier, 1800, vamos depois de março de 7 chegou na América. E no século XX, preveram isso, levou um certo tempo, assim como levou um tempo para se libertar da série de Newton, de Fourier, levou um certo tempo para se libertar da série de Fourier e fazer outras coisas, que são as. Hoje são populares em inglês como Wavelengths, números de rádio, que você desenvolveu por pessoas de Bell, são ondinhas. São, na verdade, variantes da série de Fourier. É só uma observação. E tem outra maneira interessante de você aproximar funções e aproximar por média roda. Você substitui o valor da função por uma média dos valores da próxima. Isso suaviza a função. Todo está assistindo só na sexta-feira. Certamente vocês vão ver série de Fourier em algum curso mais frente. Assim, e a série de Fourier também viraram no século XX vedoras. Porque o que acontece? Você tem uma função, em eletrônica pode ser um sinal, e você diz, não, mas esse sinal agora é eletrônico e digital, ele vai ser amostrado e vai ter só, em vez de ter uma infinidade de valores, aqui vai ter, sei lá, 100, 200, 1000, 1 milhão. Então deixa de ser uma função, passa a ser uma N múltipla, N grande. Mas essa N múltipla aqui, ela deve ser pensada não como uma coisa parecida com um vetor reativo, mas como uma função. Então, as aproximações por funções trigonométricas viram aproximações também por funções trigonométricas truncadas. Só que em vez de você ter uma soma infinita, você vai ter só uma soma finita. E aí também tem toda uma álgebra linear, uma coisa que chama transformada discreta de Fourier, uma versão turbinada dessa transformada rápida de Fourier, outra direção. Várias direções para onde a série de Fourier se expõe. Também tem outras funções semelhantes que vão. Porque a série de Fourier é apropriada para a segunda derivada. Quando você olha no plano, no espaço, tem coisas semelhantes, a geometria do conjunto um pouco diferente, tem coisas que dá para fazer, tem funções especiais, funções diversas, tem um monte de. Então tem uma forma de generalizações da série de Fourier, demais, que vai, o pessoal que estuda a mecânica quântica faz lá o átomo de hidrogênio, resolve com série de Fourier, funções diversas, e tal. Conseguimos fazer o modelo do átomo de hidrogênio, função de hélio, nós não conseguimos mais. Tem muitas coisas diferentes. Tem essa teoria, essa ideia do teoria dos canais é fantástica, farol, geometria